Voltamos e vamos direto para uma aula de História com o professor Mocelin. Preste atenção e saiba tudo sobre o que aconteceu com o mundo depois da Guerra Fria. Conta pra gente, professor. Nós vamos falar para vocês sobre o mundo após a Guerra Fria. Um tema relevante que cai muito nos vestibulares. A Guerra Fria, que começou em 1947 e terminou em 1991. Porém, em 1989, dá para se dizer que a Guerra Fria já estava derretendo. Vejam as imagens. Como vocês estão vendo, são imagens da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, construído em 1961, foi um dos símbolos da Guerra Fria. E com a derrocada do socialismo no leste europeu, ele foi derrubado no ano de 1989. E a Alemanha, até então dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, foi unificada. Mas vamos procurar entender a crise do socialismo real. Assim, o socialismo que realmente existiu na União Soviética e nos países do leste europeu ficou conhecido. As fissuras no bloco socialista. A União Soviética surgiu em função da Revolução Russa de 17. Na Segunda Guerra Mundial, desempenhou um papel relevante. Hitler perdeu boa parte de seu exército no fronte soviético. Ao final da Segunda Guerra, vários países da Europa Oriental tornaram-se socialistas, evidentemente em função da invasão destes países pelo Exército Vermelho. Mas este bloco, aparentemente monolítico, começou a sofrer fissuras. A Iugoslávia. O Marechal Tito tornou a Iugoslávia um país socialista. Porém, não subordinou-se a Moscou. Adotou uma política própria, aproximou-se dos Estados Unidos e recebeu recursos do Plano Marshall. Na Hungria, em 1956, Imre Nagy e seus camaradas tentaram dar ao socialismo húngaro uma feição própria, com cara democrática, com pluripartidarismo, e com uma relação que fosse harmônica com o Ocidente. Quando Nagy revelou que a Hungria deixaria o Pacto de Varsóvia, os soviéticos, na época a União Soviética era governada por Nikita Khrushchev, invadiram a Hungria. As tropas do Pacto de Varsóvia esmagaram a insurreição húngara num banho de sangue. A China, em 1949, foi palco de uma grande revolução. Depois de uma longa guerra civil, depois da ocupação japonesa, Mao Tse-tung, Zhou Enlai entraram triunfalmente em Pequim e fundaram a República Popular da China. Durante a década de 50, a China dependeu muito da União Soviética, mas no início da década de 60, por razões de fronteiras ideológicas e também pelo fato da União Soviética não querer passar a tecnologia atômica aos chineses, a China rompeu com a União Soviética. Há uma grande cisão no bloco socialista. A Albânia, governada pelo stalinista Enver Hoxha, também trilhou um caminho próprio. Inicialmente aliou-se à China e depois tornou-se um país isolado, e assim foi até no começo dos anos 90. A Tchecoslováquia. Em 1968, nós tivemos a Primavera de Praga. Alexander Dubček, líder do Partido Comunista da Tchecoslováquia, a exemplo do que aconteceu em 1956 na Hungria, tentou dar ao socialismo tchecoslovaco uma feição própria, uma cara mais humana, com mais liberdade. E a história praticamente se repetiu. Tanques, aviões
e Praga foi invadida. E a Primavera de Praga também foi esmagada. Na Polônia, nós tivemos contestações em 1956 e em 1970, sem que houvesse a necessidade de intervenção soviética. O Sindicato Independente Solidariedade, em 70,